E aí, galerinha da Fox Vestibular, mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro, né? Espero que estejam todos bem em casa, até porque Caxambu, Covid-19 está bombando, né? Ou em toda a região, Baipendi, Cruzilha, nós já temos também casos confirmados. Então espero que vocês fiquem em casa, que é a melhor forma de prevenir, tá? Hoje nós vamos ver aí a formação do povo brasileiro. Para estudar sobre a formação do povo brasileiro, a gente precisa nada mais, nada menos que voltar um pouquinho aí no passado, mais ou menos 500 anos atrás, vamos brincar assim, para ver como foi a chegada dos portugueses ou entender aí se de fato foi uma descoberta ou uma invasão, né? Vários livros da nossa história é capaz de contar que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas como uma coisa descoberta, se já existiam alguns povos nativos aqui, tá? Povos nativos estes chamados de índios. Espero que vocês saibam por que os índios são chamados de índios. É porque os portugueses, quando chegaram nas nossas terras, estavam a caminho das Índias. Por isso, os índios brasileiros, tá? Mas precisamos de avaliar que a formação desse povo brasileiro começou aí, nessa mistura de raças entre os portugueses, africanos, indígenas, nativos, tá? Tudo dentro desse conceito de estar modificando essa população, estar se misturando toda essa população. E como que ela se deu? Os índios se relacionaram com os portugueses, que se relacionaram depois com os africanos. Os filhos dessas descendências se relacionaram entre si. Por isso nós temos um conceito muito básico de não sermos tão parecidos como os povos asiáticos que têm uma raça meio que pura, vamos dizer assim. Olhem bem então esse conceito. Nós somos diferentes porque a nossa miscigenação foi muito grandiosa. Então, olha só quem já eram os donos das terras brasileiras, né? Os próprios indígenas, como mostrado aqui, né? Quando os portugueses, os próprios quadros mostrando, quando os portugueses chegaram, né? Nós já tínhamos os próprios nativos, nós já tínhamos um povo que vivia aqui nesse conceito, né? Então, quem eram dono das terras brasileiras? Claro que eram os índios. Os portugueses só conseguiram encontrar um meio de usurpar, usufruir, tirar as riquezas dessas terras então, tá? Então, o que de fato a história nos conta? A história nos conta que o povo brasileiro foi formado a partir da mistura de grupos étnicos. O Brasil é um país com grande miscigenação, por isso essa divergência fisionômica que nós temos, né? Olhem para vocês verem, olhem dentro da sala de aula, onde vocês estudaram, olhem dentro da família de vocês, como que de fato nós somos bem diferentes uns dos outros, tá? A gente pode até ter similaridade, podemos até parecer com outras pessoas, até parecer, mas falar assim, nós somos idênticos ou toda a nossa raça é, claro que tirando os gêmeos, né? Como os asiáticos se parecem, tendo características comuns, não. Então, onde tudo começou nesse meio? No século XX, com a chegada dos brancos, tá? Então, os nativos, nós temos aí os índios, e chegou-se os brancos, com pele diferente, roupas diferentes, uma cultura diferente. Com a colonização, iniciou-se a mistura do sangue, né? O branco com o índio, que deu a formação do caboclo. Mais tarde vieram os escravos negros trazidos da África. O branco com o negro, que deu característica ao mulato. O negro com o índio, que deu característica ao cafuzo. E aí, por consequência, vieram misturando essas raças. Filhos, de netos, que foram somente misturando e formou-se nós, o povo brasileiro com características únicas. Isso que a gente precisa de entender. Existe um grande escritor, geógrafo brasileiro chamado Darcy Ribeiro, que escreve um livro que se chama O Povo Brasileiro, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir uma entrevista dele um dia, assistam. Ele vai falar assim: nós brasileiros gostamos de falar sempre que nós somos descendentes de italianos, somos descendentes de europeus, somos descendentes de africanos. Mas nós somos, tô brincando, usando só a fala dele, tá? Nós somos nada mais, nada menos que
tudo de ruim que tinha no mundo e foi jogado no Brasil. Aí você para pensar e fala assim, mas de fato, quem vieram, quais os povos vieram para o Brasil? Primeiro, os europeus, que iam buscar especiarias e chegaram aqui. Depois vieram quem? Os africanos. Mas quais africanos, quais europeus, quais asiáticos vieram depois com a segunda chegada das grandes frotas de navios para a exploração das riquezas? Aqueles que eram bandidos, aquelas que eram prostitutas, aqueles que eram escravos que foram trazidos para o Brasil. Então, os portugueses foram no continente asiático e europeu e africano, pegou tudo que eles podiam comprar, tudo que eles podiam trazer e colocaram aqui no país, no Brasil, na terra de Vera Cruz. Automaticamente, então, quando eles foram embora com todas as nossas riquezas, quem ficou para trás? Nós, ou os povos que deram característica a nós, tá? Foram esses negros, foram essas prostitutas, foram esses escravos, foram esses povos que o continente asiático, o continente europeu já não queriam mais, porque eram presidiários até mesmo algumas vezes. Então limparam tudo, mas eles formaram, deram uma formação ao povo brasileiro. E aí Darcy Ribeiro vem e fala assim, então nós somos um povo de característica única, porque nós pegamos tudo que tinha de bom, tudo que tínhamos de ruim nesses continentes e transformamos em uma coisa boa, que é o povo brasileiro. Um povo receptivo, um povo caridoso, um povo que se preocupa com os outros, diferente principalmente dos países do norte. E aí temos aí a caracterização do povo brasileiro, um povo humilde, um povo hospedeiro, vamos dizer assim, um povo que todo mundo gosta, que se dá bem em todos os lugares. Tá certo? Então essas são as características. Então, quando se perguntar de onde você é, nós somos simplesmente o povo brasileiro. Tá? Então esses são os conceitos básicos aí colocados por Darcy Ribeiro. A miscigenação da população, as inúmeras raças que nos formaram, os principais grupos que formaram os indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Então, imaginem só para vocês verem no mapa, como está dizendo aqui, ó, vocês poderiam localizar esses povos no mapa mundi? Olhem para vocês verem que esses povos citados aqui, indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos, são encontrados em todo o globo terrestre. Por isso a nossa miscigenação, por isso a nossa diferença na fisionomia, devido a essa mistura que todos os povos sofreram. Tudo bem assim? Dá para entender? E claro, com o passar do tempo, passar dos anos, outros migrantes, outras pessoas começaram a chegar no nosso continente também, tá? Aí começaram os alemães, os espanhóis, os italianos, os japoneses, os libaneses, os chineses e etc. E vai gente chegando de todo mundo no Brasil. Aí imagina o que essa miscigenação foi capaz de fazer. Como nós conseguimos observar essa miscigenação no rosto das pessoas que convivem com a gente, tá? Então nós não somos um povo idêntico, com características semelhantes. Somos resultados de uma miscigenação, de uma população mestiça. E essa mestiçagem veio de todo o nosso planeta. Tudo bem assim? Isso dá para entender um pouquinho dessa formação, de porquê das nossas diferenças, de porquê que nós somos tão diferentes dos asiáticos, por exemplo, dos próprios europeus, com culturas e costumes muito ligados somente à nossa população. Tá? Então os povos indígenas, antes do descobrimento do território, já era habitado por povos nativos, nesse caso os índios, tá? Então as terras brasileiras que nós temos pertenciam aos índios. E fazendo uma relação que talvez a gente veja lá na frente, quando a gente for estudar a geografia agrária, nós vamos ver que hoje o que pertence aos índios pertence a toda a população. E o que pertence à população quase não pertence aos índios.
Os índios hoje vivem em reservas e nós precisamos de imaginar que o país inteirinho era deles. E hoje eles são ligados a pequenos fragmentos de terra, a pequenas frações de terra. E ainda existem deputados, ainda existem governadores, existem pessoas ligadas a esse conjunto de pessoas que querem destruir esses campos de reserva, essas áreas de reserva para cultivo, que lutam para que todos os índios sejam retirados dessas florestas. Ainda existem no Brasil nativos índios que vivem somente do que a terra oferece. Só que, porém, o brasileiro, muitas vezes com a ganância, com esse poder de compra, com esse capitalismo selvagem que nós temos, não consegue ver isso. E quer simplesmente tirar os indígenas para que aquelas terras possam se tornar produtivas, para que possa se colocar indústria e destruir tudo que é necessário para a plantação ou a criação. Ou, de forma simples, a agropecuária que nós estamos vendo aí. Olha o que acontece na Amazônia hoje. Essa destruição que nós temos, tá? Então, de forma simples, só para vocês entenderem, então, essa formação do povo brasileiro, esse início de chegada dos portugueses, que foi entre 1500 e 1530, depois, após 1530, chegou-se esses povos africanos e mais asiáticos, e depois de 1960, 1970, perdão, 1590, 1600, já começou a chegar então todos os povos do mundo inteiro e chegam até hoje, tá? Na nossa atualidade, chegam povos de todo o mundo mostrando ou misturando-se mais ainda a todo o continente brasileiro. Tá bom assim? Essa é a primeira parte da nossa aula que mostra aí a chegada dos povos ao Brasil. Por que tivemos essa miscigenação? Por que esses povos foram trazidos então? Para a exploração da riqueza. Lembrem-se, a matéria-prima, o pau-brasil, a quantidade de minerais que nós tínhamos. E depois eles continuaram trabalhando nas lavouras, como o próprio cultivo do café, o próprio cultivo do algodão. Tá? Então são conceitos simples que trazem aí essa formação do povo brasileiro dentro dessa nossa perspectiva de miscigenação e de culturas transformadas para a nossa sociedade. Abraço e até o próximo encontro.